Josué capítulo 6, versículo 1 diz assim: os portões de Jericó estavam bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar, nem sair da fortaleza. Então Deus falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e os homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um chofar, uma trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará em forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Espírito Santo, que a tua presença venha, Senhor, tomar as nossas vidas, que a tua presença venha encher o nosso coração, que o teu Espírito venha, Senhor, tocar em nós e nos convencer de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, que hoje realmente, Senhor, cada um saia daqui, Senhor, como um combatente, alguém que se posiciona, alguém que olha para a muralha que está diante dele e determina que ela vai cair. Pai, que cada um saia daqui, Senhor, tomando posse da palavra que o Senhor está ministrando, para que ele, Senhor, entra no tempo da vitória, entra no tempo de conquistar aquilo que Deus já deu para ele, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, abre cada coração, toque em cada um nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus já derrubou essa muralha que está diante de você. Essa situação, para Deus, já está resolvida. Basta você crer, em nome de Jesus. Quem crê que Deus está na tua frente, resolvendo as situações, diga amém. A palavra que nós lemos nessa noite fala-se de algo tremendo que aconteceu na presença de Deus, no meio do povo de Deus. Deus quer despertar eu e você, porque muitas vezes nós estamos usando as armas que Deus não deu para nós, mas que nós achamos que são as armas que devem ser usadas. Nós temos um hábito de querer fazer as coisas e de usar as coisas que estão a nosso alcance, ou que nós conhecemos, ou que nós entendemos. E muitas vezes não percebemos aquilo que Deus já tem nos dado para que a gente use como arma para vencer a batalha. Quem está enfrentando uma batalha nesses dias, levanta suas mãos. Vira para o teu irmão e fala assim: essa Jericó vai cair. Fala, você crê? Pergunta para ele, você crê? Amém? Querido, a Bíblia chama o nosso Deus de Senhor dos exércitos. Amém? Ele fala que Deus é poderoso em batalha, que Ele é Rei dos reis, que Ele é Senhor dos senhores. Ele não é um Deus que te chamou para derrota, Ele é um Deus que te chamou para ser vencedor, em nome de Jesus. Interessante que esses momentos em que a gente vive, há momentos da nossa vida que parece com Jericó, momentos em que tudo parece estar travado, fechado. Parece que há uma muralha na nossa frente que a gente não consegue romper com ela. Parece que as situações
fecharam a gente como uma fortaleza e a gente não consegue se movimentar. A gente não consegue nem sair, nem entrar. Parece que as coisas estão tão fechadas, tão travadas, que a gente olha e fala assim: para onde eu vou? Essa é Jericó. A palavra de Deus diz que lá em Josué capítulo 6, versículo 1, olha só o que diz o texto que nós lemos: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não entrassem por ele. Diz aqui: ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Interessante que Jericó é justamente situações que a gente vive. Talvez em algumas áreas da tua vida, na tua casa, no teu trabalho, ou na tua vida espiritual, ou em tudo que você faz, parece que está fechado, parece que está travado as coisas, parece que você não sabe para onde você vai. Se você olhar, Jericó é muitos momentos que você vive, momentos em que você se sente trancada. Você olha em volta e fala assim: parece que nada está acontecendo. Parece que eu faço e as coisas não fluem, não rompem. Há uma fortaleza me segurando. Eu não saio do lugar. Eu não vou para a direita, eu não vou para a esquerda. Jericó era assim. Interessante que Jericó sempre está numa posição estratégica. Jericó está na entrada da tua promessa. Vou repetir isso. Jericó está na entrada da tua promessa. Fala para o teu irmão: essa muralha, essa situação é a porta da tua promessa. Querido, quando Josué passou o Jordão, Canaã, a terra prometida, estava aberta para ele. Quem é que estava na porta, em frente? A primeira coisa que eles deram de frente: Jericó. Jericó, ela é a porta da tua promessa. Muitas vezes a gente ouve de alguns irmãos: pastor, a situação está difícil, coisa está apertada aqui, a coisa aperta ali, parece que não tem saída aqui, a coisa está ruim aqui, a coisa está isso. Os nossos olhos estão olhando para a muralha. Diz o texto nos primeiros capítulos que Josué subiu no lugar mais alto e olhou e ficou olhando para a muralha. Desceu um anjo do Senhor, parou entre ele e a muralha. Querido, aquele encontro foi tão especial que nos ensina algo tremendo. Josué continuou olhando para a muralha. Vira para o teu irmão e fala assim: as dificuldades, a luta, a situação te chama muito a atenção. Você gasta muito tempo com os teus problemas. Ele toma muitas horas do teu dia. Josué olhou para a muralha e ficava olhando. Um anjo teve que descer entre ele e a muralha para chamar a atenção dele. Querido, Josué entendeu que a porta da promessa dele era Jericó. Fala para o teu irmão: a porta da tua promessa é Jericó. Fala assim: não temas essa situação. Depois dela, a vitória vai chegar. Você vai vencer essa situação. Querido, eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: você vai vencer essa situação, em nome de Jesus. Vira para o teu irmão e fala: você já venceu essa situação, em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que tinha em Jericó que nós precisamos aprender: ali vivia um povo dentro da cidade, animais, havia diversas coisas ali.
E Deus começou a me mostrar que quando Jericó estava fechada, trancada, e aquele povo vivia ali, aquele povo simboliza muito daquilo que acontece conosco. Jericó é essa situação que muitos de nós vivemos, situação fechada. E dentro da situação, o que você passa? Os homens daquela cidade simbolizam toda a verdade que você tem dito nesses momentos. É interessante que você vira para o teu marido, ou para o teu esposo, ou para alguém que você conhece, e fala assim: eu sei porque eu estou passando isso. Eu estou passando por causa disso. Eu mereço passar isso. Talvez seja até verdade isso que você está falando, mas você está dizendo isso porque você está passando uma Jericó. Os homens daquela cidade simbolizam isso. As mulheres que são mais emocionais simbolizam essas emoções tuas. A coisa está difícil, fechada, você está em desespero. Perde a sintonia, briga com todo mundo, chuta o cachorro, briga com o vizinho, porque a situação está fechada, está trancada. Essas são as mulheres de Jericó. Ali fala de jovens também. Jovens é o futuro da nação, não é assim que a gente fala? Jovens é o nosso futuro. E é justamente esse sentimento de o que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer com a minha vida se não resolver essa situação? O que vai acontecer com a minha vida, com o meu filho, com a minha casa, se não resolver a situação? São essas preocupações que simbolizam os jovens de Jericó. Ali também falava que tinha idoso. Interessante que o idoso simboliza aquele tempo passado. E você nessa situação de travamento, você sempre fala: ai, que saudade daquele tempo, em que eu fazia um monte de coisa, tinha um monte de coisa, em que eu abria a geladeira, tinha 7 Danone diferentes que eu podia escolher. Ai, que saudade daquele tempo. São os idosos de Jericó. Ali fala que tinham bois. E esses bois são aqueles animais que puxam a carga, puxam o trabalho. E muitas vezes você está trabalhando todo dia, a situação não se resolve, você fica ali: estou cansado, não resolve nada, meu salário não dá, minha situação não dá, eu estou cansado de trabalhar nisso, preciso de outro emprego, meu patrão é uma porcaria. E você vive nessa murmuração. São os bois de Jericó. Ali tinha ovelha também. Só que as ovelhas de Jericó é aquelas que não comiam, estavam magras. É o que muita gente, quando a situação fecha, trava, aquilo aperta você, você some da igreja e para de comer do bom pasto. São as ovelhas de Jericó. Ali também tinha jumentas. E a jumenta é aquele animal que carrega a pessoa, carrega a carga. É quando a situação aperta e você fala assim: estou cansado, estou esgotado, eu não aguento mais, vou chutar o barraco, vou jogar tudo para cima. São as jumentas de Jericó. E tinha outros animais ali também. Todos isso representa algo que acontece comigo e com você quando a situação que você está vivendo tem travado você, tem fechado você numa muralha, tem fechado você numa fortaleza, e você não sabe para que lado você vai. Você não encontra solução. Vira para o teu irmão e fala assim: Jericó. Fala: essa Jericó é a porta da tua promessa. Fala para ele: quando você passar pela porta, os rios de Deus vão fluir na tua vida, meu irmão. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido, aprenda uma coisa: esses homens, mulheres, jovens, bois, ovelhas, jumentas, que simboliza nada mais do que as opiniões nossas, nossas emoções, os nossos medos, o nosso passado, nossa murmuração, tudo isso que acontece quando as situações nos fecham. Deixa eu dizer uma palavra para você: isso não agrada a Deus.
Fala para o teu irmão, esse desespero, fala para ele, esse desespero, esse medo, esse ficar lembrando coisas de passado, essa murmuração, tudo isso daí não agrada a Deus, meu irmão. 18, diz assim, Deus falando: mas vós guardai-vos do anátema, ficai distante do que é consagrado à destruição, não tomeis posse das coisas alguma do que é anátema, não vos deixei mover por cobiça, por isso tornaria anátema o acampamento de Israel, e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação de Israel. O que Deus está querendo dizer para você? Quantas vezes você foi feliz? Quantas vezes as coisas deram certo? Quando você estava passando por uma situação apertada, e você ficou murmurando dentro da tua casa, você ficou reclamando dos teus patrões, você ficou reclamando do teu salário, você ficou lembrando coisa que já passou há muito tempo, você fugiu de comer o bom pasto da igreja, você muitas vezes deixou suas emoções falarem mais alto, você ficou dizendo: estou cansado, estou cansado, estou cansado. Quanto que isso foi bom para você? Quantas vezes você reclamou do teu marido, esposa, porque o dinheiro não deu? Isso foi bom para o teu casamento? Marido, quantas vezes você reclamou da tua esposa por algo que aconteceu? Você foi lá e reclamou. Quando ela pediu para você lavar a louça e você falou assim: eu sou homem, homem não lava louça. Fala que é homem lava banheiro. Fala homem que é homem lava privada. Homem que é homem faz comida. Homem que é homem lava louça. Homem que é homem lava roupa. Homem que é homem ajuda sua esposa. Mas se você reclamou dela, quando é que isso foi bom para você? Então aprenda com Deus. Deus está dizendo que quando as coisas apertam, quando as situações se fecham, a gente tem o hábito de ser como o povo de Jericó. Mas Deus está dizendo aqui e falou para Josué: Josué, não seja como eles, não toque no que é deles, não pegue nada do que é deles, não faça nada do que é deles, deixa para lá. O que Deus está dizendo para você nessa noite? Para de viver as situações que estão em volta de você, não deixe o ambiente te influenciar, influencie o ambiente através da palavra de Deus. Teu patrão é chato, mostra para ele que existe outro tipo de pessoa nessa terra. Mostra para ele que existe amor, mesmo no trabalho, que existe compreensão. Dá para trabalhar sem perder a paciência, dá para trabalhar mesmo passando dificuldade. Fala assim: você é luz do mundo e sal da terra. Você não precisa ser igual a Jericó. Fala assim: Jericó não tem que entrar na tua vida. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido, a palavra do Senhor diz, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele fala assim que Deus te abençoou, te fez fecundo para multiplicar e encher a terra. Isso significa que Deus te deu autoridade para ser uma pessoa abençoada. Quem recebe essa palavra, diga amém. É interessante que quando a gente começa a ler a história de Josué e Jericó, a gente começa a ver que Josué já estava com as armas preparadas para vencer. E eu quero dizer para você que as armas de Deus já estão com você. Você já está armado para vencer. Repete comigo: eu já estou armado para vencer. Fala assim: porque as minhas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Aleluia! Amém? Vou repetir isso, meu querido. Fala comigo assim: as minhas armas não são carnais. Querido, nada aqui da minha carne vai resolver. Você já viu aquela situação que o cara fala assim: ó, eu vou lá e vou falar tudo aquela pessoa tem direito de ouvir? Isso não vai resolver nada. Você não vai resolver a situação, você vai complicar a situação, porque você está usando a arma da carne. E Deus disse que a tua arma não é carnal, mas a tua arma é poderosa em Deus. Querido, Josué olhava para aquela cidade e falava assim: não vai dar para passar, vamos ter que voltar.
A muralha é muito grande, a cidade é muito forte. Não vai dar. Muitas vezes nós estamos falando assim: meu salário não vai dar, a situação não vai dar, eu não vou conseguir romper com isso. Assim estava Josué. E naquele momento Deus começou a lembrar Josué: Josué, eu te trouxe até aqui não para perder, mas para ganhar. Quem recebe essa palavra, diga amém. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus. Quem recebe essa palavra, aplaude o Senhor. Querido, Deus olhou para Josué e falou: Josué, já te dei as armas para vencer essa situação. Querido, eu estou como um profeta de Deus para dizer para você: Deus já te deu as armas para vencer essa situação. Querido, eu fico olhando para você da mesma forma que eu olhei para a palavra quando Deus falou comigo. Às vezes a gente olha para a situação, querido, a muralha é muito grande, a situação é muito difícil, não vai dar. E Deus está aqui do lado falando assim: eu já te dei as armas para você vencer. E a gente fica assim: e aí? Querido, nessa noite eu quero mostrar para você essas 5 armas. Fala para o teu irmão: se prepara, enche o peito, faz cara de bravo, porque cara armado tem que estar bravo, né? Faz cara de bravo assim. Olha para ele e fala assim: você é vencedor, meu irmão. Você vai passar por essa situação, você vai vencer essa situação. Essa Jericó vai cair, porque as armas que estão com você é poderosa em Deus. A primeira arma que Deus falou para Josué e fala para mim e para você, para nós vencermos essa Jericó, que você enfrenta muitas vezes, 2 ou 3 vezes por dia. Aqui diz que a primeira arma que Deus falou para ele se chama fé na promessa e ver a vitória antecipadamente. Vou repetir. A primeira arma, e ela é poderosa, é você ter fé na promessa e ver a tua vitória antecipadamente. Olha só o que diz aqui na palavra do Senhor, versículo 2, Josué 6:2, olha aí. Então Deus falou para Josué: vê. Querido, eu não sei como é que é a tradução da tua Bíblia, mas a minha Bíblia aqui, a primeira palavrinha está dizendo assim: vê. Eu fiquei pensando: Deus, o que Josué estava vendo, senão uma muralha? E Deus falou assim: não, eu estava mandando ele ver a vitória dele. Eu estava mandando ele ver que aquela muralha já caiu, que aquele casamento já sarou, que aquela situação já mudou, que aquela dívida já foi paga, que aquela enfermidade já foi curada, que aquela situação você já rompeu com ela. Aqui diz, vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Deus, a primeira arma que você tem que agir com Deus é você crer na palavra dele. Querido, não tem como as coisas de Deus acontecerem na tua vida se você não crer e não ver aquilo que Deus já está falando para você. O tiro mais certeiro que Davi deu foi isso. Davi olhou para Golias e falou o seguinte: tu vens com espadas e lanças, Golias, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi estava dizendo? Falando assim para Golias: quem é você? Você vai cair, porque o meu Deus diz que você vai cair. Quando Davi atirou aquela pedra, meu querido, só tinha um lugar que poderia derrubar aquele gigante, e acertou naquele lugar, porque Davi já tinha olhado para ele e falado: hoje você vai cair. Querido, Davi olhou e creu, e já visualizou a derrota do gigante. Você precisa começar a crer na tua promessa e começar a ver
antecipadamente a tua vitória nessa tua Jericó. Querido, a segunda arma que Deus falou para Josué foi assim: Josué, você vai fazer uma ação profética. O que é isso? Ele falou assim: você vai sair e vai dar uma volta na cidade por dia. No último dia você vai dar 7 voltas. Mas olha só o que diz o texto. Olha só, versículo 3. Vós todos os combatentes, dai a volta ao redor da cidade, cercando uma vez, e assim fareis durante 7 dias. 7 sacerdotes levarão cada um o seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Querido, aqueles homens saíram do arraial e davam uma volta em volta de Jericó. Qual era a visão deles? Aquela muralha enorme, aquela fortaleza, aquela situação que parecia não tem jeito. É muito forte isso daí. Mas eles davam uma volta. E diz que os sacerdotes tocavam o chofar. Tocava o chofar. Vira para o teu irmão e fala assim: o que você é diante de Deus? Fala: você é sacerdote do Altíssimo. Fala assim: Deus diz lá em 1 Pedro: você é sacerdote de Deus. Amém? Então a palavra do Senhor estava mostrando que a ação profética dali era o chofar que eles tocavam. Mas hoje nós não temos o chofar para tocar. O nosso chofar é a nossa boca. Querido, quando você estiver passando uma situação, toque o teu chofar, abra a tua boca e declara a tua vitória. Eu acho interessante que a gente tem aprendido muito no curso de Casados para Sempre, que tanto o marido quanto a esposa, principalmente na lição de colheita e semeadura, que eles têm que tocar o chofar, que eles têm que liberar a palavra. Mas é interessante que a gente tem uma mania muito errada. A gente não toca chofar. A gente fica tocando qualquer outra coisa, menos chofar. Sabe por quê? Porque em vez de você semear a palavra, porque foi o que Josué fez, olha para mim. Josué semeou a palavra. Mas o que você faz? Minha mulher, ela é insuportável. Meu marido é um bêbado. Meu marido não presta. Minha mulher não liga para mim. Minha mulher é uma porcaria. A comida que ela faz é a pior do mundo. Então você fica tocando tudo quanto é porcaria, em vez de tocar o teu chofar. Querido, a palavra de Deus disse para o crente nos dias de hoje: tudo que você semeia, você colhe. Enquanto você está dizendo as verdades que a tua alma está colocando na tua cabecinha, que o teu marido é isso, que a tua mulher é isso, que tu é isso, aí você fala assim: é, pastor, você não conhece a caninana. Deixa eu dizer uma palavra: ela é caninana porque os teus olhos estão vendo assim. Você continua semeando errado. Mas quando você começa a liberar a palavra, que ela é noiva do Cordeiro, que ela é noiva transformada, ataviada, que Deus está fazendo uma obra, que você começa a declarar isso, isso vai ser transformado. Deus tirou o pior dos homens, assassino, bandido, a pior dos adversários, chamado Saulo, e transformou ele num dos maiores apóstolos da Bíblia. O teu Deus pode fazer isso com a tua casa. Você recebe essa palavra? Só que você precisa tocar o chofar, meu querido. Você precisa sair todo dia tocando, abrindo a tua boca, liberando a palavra, dizendo: a minha vida está uma benção, a minha vida vai ser transformada, a minha situação vai ser transformada. Libera, toca o chofar. Porque
Josué deu uma volta durante 6 dias em volta da cidade. E aquele chofar tocava. E se eu for traduzir o que o chofar tocava, a Bíblia não fala isso, mas o meu coração sente isso. Aquele chofar tocava em forma de música, mas para Deus aquele som estava dizendo assim: essa muralha já caiu. Enquanto você usar as suas verdades, você não vai experimentar as verdades de Deus. Sabe o que Deus falou para Josué? Ele disse assim, versículo 10: contudo Josué havia instruído o seguinte modo: não brandeis, nem faça ouvir a sua voz, e nem saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que vos der a ordem, gritai, e então brandareis. Olha para mim. Você sabe o que Deus falou para ele? Durante 7 dias você vai dar volta na cidade, e você não vai abrir a tua boca, você só vai tocar o chofar. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: não quero ver palavras humanas para resolver essa situação. Eu quero ouvir o chofar. Eu quero ouvir palavras de Deus para resolver essa situação. Vou repetir isso. Essa situação na tua vida não vai mudar enquanto você usar palavras humanas. Mas quando você começar a usar a palavra de Deus, essa muralha vai cair em nome de Jesus. Levanta a mão e receba essa palavra. Querido, a terceira arma, estou terminando. Terceira arma, Josué capítulo 6, versículo 11. Olha o que diz aqui, versículo 11. Diz assim: assim a arca de Deus rodou a cidade, contornando-a uma vez, e depois voltaram ao acampamento onde passaram a noite. Querido, a terceira arma desse povo chamava-se oração. Olha só, a gente nunca pensa na noite, né? Eles rodeiam a cidade, tocam o chofar, Deus fala isso, Deus promete. Então eles estão usando a arma da fé, a arma da ação profética, do chofar. Mas ninguém lembra da noite, né? Todo dia eles voltavam para o acampamento, para a tenda. A tenda é a arma mais poderosa que Deus te deu. Fala assim: você quer mais de Deus? Passa tempo dentro da tenda. Querido, quando você entra na tenda, a única coisa que você pode fazer é orar. Não tem nada para fazer. E esse povo passava orando. E eles começaram a orar. Eles não só davam volta na cidade, mas à noite eles oravam. E eles ficavam orando, crendo na promessa do Senhor. Querido, a arma mais poderosa que derrubou Jericó foi conquistada dentro do arraial de Israel, lá na tenda. Querido, essa situação que você está vivendo, a tua vitória, a arma mais poderosa que você tem contra o inimigo, contra as situações da vida, do cotidiano, lá na tua casa, no teu casamento, a situação mais perigosa que você tenha passado, a arma mais poderosa que você tem está dentro da tua tenda, está dentro da tua casa. Quando você entra no teu quarto, fecha a porta, você clama ao Senhor, você ora, ali existe uma arma atômica contra o inimigo. Você pode dizer amém? Querido, aquele povo entendeu que eles precisavam passar a noite na tenda e orar. Fala para o teu irmão: quanto tempo você tem orado por dia? Quanto tempo os CDs gospels têm enchido a tua cabeça por dia? Porque Deus não falou na Bíblia: entrai na sua casa e ouvir os CDs gospels. Ele falou: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai. Querido, tem uma coisa que nós estamos como evangélicos errando muito. Nós estamos trocando o tempo da oração para ficar ouvindo CD e DVD. Tem hora para isso. Mas tem gente que fica o dia inteiro ouvindo e não tira um tempo para orar. Ai, eu estou na presença de Deus, reteté do Senhor. Glória, aleluia.
Você pode estar no 500 graus da oração, da canção lá. Não vai sair fumaça. Porque a fumaça vem do altar do incenso, ó, quando você ora. Fala para o teu irmão, sem oração não tem milagre. Sem oração a muralha não cai. Sem oração essa situação não resolve. Por isso, fala para ele, vai para o teu quarto de oração. Passa tempo em oração e a tua vida vai mudar. Querido, penúltima arma, estou terminando. Versículo 20. E o povo gritou com toda a força e tocaram os chofares. Quando o povo ouviu o som da trombeta, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. Essa arma você não faz toda hora. Essa arma de brado é espiritual. Ela depende das outras. Por isso que demorou 7 dias para dar o brado. Porque Josué precisava crer. O povo precisava crer. O povo precisava ver a vitória. O povo precisava abrir a boca e tocar falando a vitória. O povo precisava passar 7 dias na tenda orando para chegar no momento em que a verdade se formava dentro deles. E aí eles davam um brado. Sabe, muitas vezes nós estamos no 2º dia de oração e você já está desanimando. Você está no 5º dia de oração e você já está entregando os pontos. Você está no 6º dia de oração e você fala, não aguento mais. Está tudo do mesmo jeito. Nada muda, nada muda, nada muda. Tem gente que passa muito mais do que 7 dias para conseguir esse brado. Tem gente que passa anos para que o brado seja formado dentro dele. Mas ele não desiste. Porque ele sabe que quando Deus formar isso dentro dele, através da fé, através da palavra profética, através da oração, quando chegar o momento de Deus, ele vai bradar e Jericó vai cair. Não pare. Fique firme. Continue crendo. Continue orando. Continue liberando a palavra. Continue na tenda da oração. Não pare. Não pare. Porque um brado de vitória está sendo criado aí dentro de você. Querido, esse rugido vai sair. E você vai dar o rugido de vitória. Versículo 21. Final do versículo 20 diz assim: imediatamente cada um atacou do lugar onde estava. Tomaram a cidade completamente. Consagraram toda a cidade a Deus. Presta atenção aqui. Exterminaram a fio de espada homens, mulheres, jovens, idosos, bois, ovelhas, jumentos e todos os seres vivos que nela estão. Quando a muralha cai, nós precisamos tirar de dentro de nós tudo aquilo que Deus falou que não se agrada. Nós temos um péssimo defeito de viver segundo as nossas emoções, viver segundo o que está acontecendo conosco e expressar isso. Nós temos uma mania de ficar lembrando dos tempos bons do passado. Nós temos uma mania de ficar dizendo, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. Essa situação que você está vivendo, essa Jericó que você está vivendo, não é para te derrubar, é para te exaltar, é para te levantar. Por isso fica firme, porque Deus colocou uma espada na tua mão, que é a palavra de Deus. Use a palavra de Deus e não deixa um sobrevivente em Jericó. Que é isso, pastor? Os sobreviventes são suas emoções, suas murmurações, suas reclamações, tudo que você faz quando você está passando um aperto. Cata a palavra, é a tua espada, e acaba com tudo isso daí. E pega a tua boca e toca. Toca agradecendo a Deus, porque Ele está derrubando a muralha na tua vida. Você pode dizer amém? Aleluia. Aleluia.
Querido, eu não sei qual é a Jericó que você está passando, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que essa situação na tua vida, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Que isso que você está passando na tua casa, com seus pais, isso que você está passando na tua vida, meu querido, Deus está mandando dizer para você: continue crendo na palavra. Creia, porque eu tenho promessa para você. Começa a dizer todo dia, quando você levantar da tua cama, que essa situação já está vencida em nome de Jesus. Toca o teu chofar, libera a palavra. Começa a dizer, usar a tua boca, não para murmurar, não para reclamar, mas para declarar a palavra. E querido, passa mais tempo em oração. Pastor, eu não sei orar. Querido, orar não se ensina. Ah, não, mas eu aprendi. Eu ouvi falar que tem que ensinar a orar. Não, meu querido. Orar é conversar com Deus. Não existe regra na oração. A única coisa que Deus quer é um coração aberto para Ele. Quando você entrar no teu quarto, fechar a porta, sentar na tua cama e falar: Pai, me ajuda, cuida de mim, eu preciso de Ti. Fala com teu Deus, fala com teu Pai, e Deus vai começar a mover sobre você. Deus vai começar a trazer coisas sobre você, para que você tome posse dessa vitória. Querido, Jericó não se levanta na tua vida para impedir você de caminhar. Jericó se levanta na tua vida para que você vença e você possa olhar e dizer: obrigado, meu Deus, porque o Senhor cuidou de mim e me deu força para vencer. Não temas, meu querido. Você saiu da tua casa e veio aqui não porque você quis, ainda que você acha que você quis. Não. Você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. E Deus trouxe você aqui para dizer isso que você está ouvindo: que Ele é com você, que Ele quer usar a tua vida e mudar a tua vida.